Olá, turma, tudo bem? Pessoal, na nossa última aula a gente terminou o livro, né? A gente terminou aí o volume 2. Então, hoje a gente vai fazer somente uma revisão de conteúdos, tá bom? Prestem atenção para a gente terminar aqui essa parte, tá? Bom, nessa última aula a gente falou sobre as linguagens artísticas. Quais são os elementos das linguagens artísticas? Lembrando que dentro da arte, muita gente acredita que a arte é o quê? Apenas pintura, né? Durante muito tempo as pessoas tiveram essa convicção de que a arte era somente aquilo que era uma pintura, que o artista pintava alguma coisa, pintava alguma tela, pintava alguma coisa assim. Somente isso era tido como arte. Hoje a gente sabe que dança é arte, né? Que o teatro é uma forma de expressar arte, a dança, né? A música, certo? Então vamos lá. As linguagens, toda linguagem artística, ela tem elementos dela. Então, cada linguagem artística tem seus próprios elementos, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que na arte visual, a melodia ou o ritmo faz parte, né, da linguagem visual. O ritmo a gente até pode dizer, como a gente viu nessas últimas aulas. A gente não pode dizer que a melodia, nem a altura, nem a intensidade tem a ver com isso. Então, cada uma delas tem os seus próprios elementos. Então, vamos lá. Nas artes visuais, quais são os elementos? O ponto, a linha, a forma, quer dizer, se é quadrado, retângulo, né? A textura, que a gente viu nessa última aula, a figura de animal, homem, etc. E a cor. Na música, pessoal, a gente tem o quê? O ritmo, a melodia, a harmonia, a altura, a intensidade e o timbre, certo? E no teatro, quais são os componentes, né, os elementos do teatro? A direção, a atuação, a maquiagem, o figurino, cenografia, iluminação, sonoplastia, entre outros, né, fazem parte da parte do teatro. A dança, na dança, o que nós vamos ter? O movimento do corpo, a percepção de tempo, exploração do espaço. Então, cada um desses elementos artísticos, cada um dessas linguagens artísticas, elas têm seus próprios elementos, dependendo de cada linguagem, certo? Então, nós vimos lá ritmo, a gente viu que o ritmo, a gente pode encontrar ritmo nas músicas, mas a gente também pode encontrar ritmos nas artes visuais, tá? Então, o ritmo, ele tá em toda parte, ó. Ele tá na música, ele tá na respiração, ele tá na poesia, na batida do coração, na natureza, certo? Então, a gente encontra ritmo até mesmo nas pinturas, como a gente está vendo aqui. Então, a gente tem um ritmo naquilo que a gente está vendo aqui, tá bom? Essa aqui, ó, é uma obra arquitetônica, né? Que ela trabalha com ritmo também. Depois a gente também viu o quê, pessoal? Textura, né? Então, as texturas eram produzidas como? Por meio de elementos, como linha e ponto. Geralmente tem forma de desenhos geométricos e grafismos. Por esse motivo, também é chamado de textura geométrica. Muito utilizada na elaboração de imagens abstratas, podendo apresentar a repetição de temas e cores. A textura ela é utilizada muito nas artes abstratas, mas também é utilizada em diversos tipos de arte. Na nossa aula, a gente viu o Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro, e a gente falou sobre a textura que ela provocava. Ela provocava uma textura visual, né? Mas ela também tinha uma textura tátil. Se a gente estivesse no local para tocar, a gente ia sentir a textura. Mas ela, só por meio de fotos, a gente tem uma textura visual. A gente vê que existe uma textura ali, tá? Porque a gente consegue ver as formas geométricas, os desenhos geométricos que são alcançados por meio dessa pintura. No caso, era uma arquitetura, certo? Também em uma obra de arte em que o artista utiliza-se de muita tinta, ele consegue fazer com que a gente perceba a textura tátil e a textura visual. Se ele não usar muita tinta, a gente vai conseguir ter a textura visual. A gente consegue ver que existe uma textura visual, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aqui. Mas a textura tátil eu só vou conseguir perceber numa arte visual se o artista deixar, por exemplo, o excesso de tinta. Que aí, ao passar a mão, eu vou sentir, por meio do tato, a diferença que existe ali na textura. Tá? Depois disso, pessoal, a gente falou sobre espaço de representação, né? A gente falou sobre as representações que o teatro, ele deixou de utilizar os fins comuns, né? Os meios comuns, como as salas de teatro, para utilizar rua,
né? Espaços que não são comuns, como elevadores, calçadas, grandes avenidas, fachadas de prédio e etc. A gente também viu a música experimental, né? Onde os compositores, eles fazem composições utilizando alguns meios, como a gente tinha falado do John Candy, que ele usava o quê? Ele usava papel entre as cordas do piano para produzir outros sons que não são sons comuns ao piano. E também as partituras dele não eram partituras que são comuns aos nossos olhos, partituras que qualquer pessoa vai conseguir interpretar. Não, a partitura dele, somente ele consegue fazer a interpretação, tá? Porque é uma partitura própria dele, né? Ele traz características dos meios que ele utiliza, tá certo? Então, vocês têm aqui até uma partitura dele, tá bom? Depois disso, e por último, né, a gente falou de quem? Das danças brasileiras. Nas danças brasileiras, a gente viu aí várias formas de dança brasileira. Aqui vocês têm o frevo, né, que é uma dança brasileira muito tradicional na época do carnaval. Vocês têm a catira, que é uma dança do centro-oeste, tá? Vocês têm aqui uma dança indígena, né? Aqui vocês têm uma dança no forró, que é uma dança tradicional nordestina, mas que ela está espalhada por todo o território brasileiro, uma vez que os nordestinos já tomaram conta de todo o território brasileiro devido à migração, tá? Aqui embaixo, vocês têm quem? Uma representação aí do samba, tá? Então, das escolas de samba, essa é uma representação do samba aqui no nosso país, os desfiles de escola de samba, tem grande representatividade, principalmente na época do carnaval também. Aqui do lado, pessoal, vocês podem até na primeira vista, achar que é o carimbó. Mas, na realidade, essa dança aí não é o carimbó, é o lundu, tá? É uma dança, eu coloquei ela propositalmente para vocês conhecerem. O lundu, ela é uma dança de origem afro-brasileira. Então, foram os africanos que trouxeram essa dança para o Brasil. E com a mistura das danças indígenas, eles fizeram uma nova dança, por isso que ela se tornou uma dança afro-brasileira. Essa dança, ela tem características muito sensuais. Por isso, durante muito tempo, ela foi proibida aqui no Brasil. Porque os homens dançam muito próximo às mulheres, agarrados mesmo às mulheres e com movimentos muito sensuais. Isso faz com que os religiosos abominassem esse tipo de dança. Hoje a gente tem esse tipo de dança aqui no Brasil, que é chamado Lundu Marajoara, e ele é dançado lá em Belém do Pará, tá? Na realidade, eles achavam um absurdo, né? Porque ninguém conhecia o funk, né, gente? Acho que é bem mais pesado do que a dança do Lundu, tá bom? Mas para quem tiver curiosidade aí, vale a pena assistir um vídeo aí de Lundu Marajoara para vocês verem como é que funciona, tá bom? Na nossa aula de danças brasileiras eu não tinha trago ele para vocês, mas eu achei legal trazer hoje, tá bom? E então a gente termina aí o nosso livro. Então, vocês não têm nenhuma atividade para fazer, olha que maravilha. Em compensação, vocês têm um monte de atividade para fazer das outras matérias. Aproveitem esse tempo extra e botem as coisas em dia, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e